Algumas profissões expostas ao calor intenso podem agravar ou mesmo causar um mau funcionamento dos rins. Como isso acontece? Que profissões são essas? Como prevenir danos aos rins? São algumas perguntas que serão respondidas aqui nesse vídeo. Sou o Dr. Iago Murilo, especialista e mestre em nefrologia, e você está no canal Nefro Explica. Vamos juntos! Atividades de trabalho prolongadas, fisicamente exaustivas e que estão sob insolação direta, como é o caso dos trabalhadores rurais e profissionais da construção civil, correm maior risco de danos renais futuros. Mas não somente eles. Até mesmo pessoas que trabalham em ambientes fechados, mas muito quentes, como com fornalhas, fornos ou caldeiras, estão sobre este risco. É o que demonstrou esse estudo recente publicado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Mas como isso acontece? Eu vou citar um exemplo hipotético. João é um jovem trabalhador rural que trabalha entre 5 a 6 vezes na semana, por volta de 8 horas por dia, no calor intenso. Ele ingere pequenas quantidades de água várias vezes ao dia, mas só bebe quando sente sede. Inclusive, em alguns dias da semana, quando o trabalho está muito corrido, passa várias horas sem beber água, mesmo com sede, e percebendo que seu rendimento caiu muito. Vários anos se passaram, João seguia no mesmo trabalho e foi fazer exames de rotina, que não fazia há bastante tempo. Esses exames evidenciaram uma alteração no funcionamento dos rins. Mas João era saudável, não tinha nenhuma doença, nunca teve problemas renais ou histórico na família, não sentia dor nem qualquer sintoma urinário. Por que o funcionamento dos seus rins estava prejudicado? Antes de prosseguir, guarde esse termo: doença renal crônica, DRC. Esse é o nome dado para quando os rins estão funcionando de forma reduzida permanentemente. Então, no caso do João, como ele não tinha um histórico de doenças, ganhou espaço a hipótese da doença renal crônica, DRC, ter sido causada por uma situação ocupacional, por uma causa ocupacional. Ou seja, a atividade de trabalho contribuiu para um problema de saúde, nesse caso, a doença renal crônica. Mas vamos entender isso melhor? Quando a pessoa exerce uma atividade prolongada, fisicamente exaustiva, sob calor intenso e não se hidrata adequadamente, o organismo sofre consequências desse estresse térmico. A maior temperatura ocasionará maior perda de suor e de sais minerais, que, se não repostos, levará a um estado de desidratação. Essa desidratação fará com que menos sangue chegue aos rins e, consequentemente, menos oxigênio chegue aos rins. Ou seja, a oxigenação renal diminui. Esse é o processo de hipoperfusão renal e um dos motivos que levam a danos renais. Agora, olha que interessante. Tem um estudo brasileiro em colhedores de cana-de-açúcar queimada, que é uma atividade prolongada, fisicamente intensa e sujeita a calor intenso. O que eles fizeram? Pegaram esses trabalhadores, coletaram exames no início do dia, antes deles começarem a trabalhar, e coletaram os mesmos exames no final do dia, após terminarem o trabalho, e compararam os exames. E o que foi encontrado? Depois de um dia de trabalho, todos os trabalhadores tiveram uma piora do funcionamento dos rins e, após análise dos exames de urina, viram que a quantidade de água ingerida ao longo do dia
foi insuficiente. Olha só, uma das conclusões que a gente tira é a seguinte: o trabalhador tomou água apenas o suficiente para parar de ter sede, mas não o suficiente para reidratar o corpo, não o suficiente para manter os rins saudáveis. Os autores, no entanto, afirmam que esse estresse térmico, por si só, não prejudica os rins. O que eles alegam? Eles alegam que há necessidade de outras causas, outros motivos, como doenças, hipertensão, diabetes, cálculos renais, uso de medicações como os anti-inflamatórios, para que, somado à atividade profissional, levem a uma redução do funcionamento dos rins. Por isso que a nossa avaliação, a avaliação do nefrologista, tem que ser muito ampla e considerar várias causas possíveis. Muitas vezes não existe apenas uma causa que leva ao mau funcionamento renal, mas sim várias causas que se somam e com isso contribui para uma redução do funcionamento dos rins. E agora, nessa parte do vídeo, eu vou falar sobre as profissões em risco, como prevenir danos aos rins e os exames mais básicos para avaliar o funcionamento renal. Quais profissões estão em maior risco? Todos aqueles que exercem atividades em calor excessivo, fisicamente extenuante e prolongada. Por exemplo, trabalhadores ao ar livre da construção civil, lavradores e outros trabalhadores rurais, profissionais que fazem carregamento e descarregamento de materiais, profissionais que trabalham em ambientes internos expostos a altas temperaturas, como fornalhas, fornos ou caldeira. No entanto, o problema não está na profissão que você exerce, mas sim em não se prevenir adequadamente. E então, como se prevenir? 1. Atente às questões de segurança do trabalho. 2. Não negligencie o uso de EPI, os equipamentos de proteção individual. 3. Crie o hábito de se hidratar regularmente, antes de sentir sede. 4. Observe a sua urina. Uma urina mais escurecida, ou seja, concentrada, diz que a ingestão de água não foi adequada nas últimas horas. 5. Faça o acompanhamento regular caso tenha alguma doença crônica. Lembre-se, o tratamento de uma doença crônica não envolve apenas usar medicações, mas mudança do estilo de vida, da alimentação, consultas médicas regulares e realização de exames preventivos. E sobre os exames preventivos? Quais são os exames mais básicos para avaliar o funcionamento dos rins? Existem 2 exames primordiais que podem ser feitos até mesmo anualmente. É o exame da creatinina, que é uma coleta de sangue, e o exame de urina tipo 1, também conhecido como EAS, urina 1 ou sumário de urina. Esses são exames de triagem e que podem detectar alterações renais precocemente. Bom, e é isso que eu tinha para falar para você. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho das notificações. Se você não gostou, não concorda com o que eu falei, me deixa aqui nos comentários. Vai ser muito bem-vindo às críticas. Eu espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!